Olá! A Itatiaia continua recebendo nessa semana os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. É a oportunidade para você, ouvinte e telespectador, conhecer suas propostas para a capital mineira. Hoje recebemos o candidato do PL, deputado estadual Bruno Engler. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar falando com vocês aqui de Itatiaia. Participam comigo dessa sabatina os repórteres Luísa Marques, Edson Costa e Mardélio Couto. A sabatina terá 30 minutos, que começa a contar a partir de agora. Candidato, a primeira pergunta que a gente faz para quem participa da sabatina na Itatiaia é: na opinião do senhor, qual que é o maior problema que o Belo Horizontino enfrenta hoje? E dentre todos os problemas que a cidade tem, né, qual é o maior? E qual a sua proposta para resolver ou pelo menos minimizar esse problema? Olha, Marcelo, o BH é uma capital que realmente tem muitos problemas. Eu diria que hoje os principais que mais afligem o Belo Horizontino seriam a questão da mobilidade, que hoje é caótica, você perde muito tempo no trajeto de casa até o trabalho, do trabalho de volta para casa. A questão da saúde também preocupa muito. A gente tem uma espera que é inaceitável, principalmente quando a gente passa para a saúde especializada, consultas, cirurgias eletivas. Você tem espera de meses, em alguns casos até de anos. Isso vai deteriorando a saúde do Belo Horizontino. E também a questão da segurança pública. As pessoas não se sentem mais seguras hoje para frequentar as áreas centrais da nossa cidade, principalmente no período noturno. Mas eu queria falar aqui da raiz dos grandes problemas das políticas públicas de Belo Horizonte, por que a nossa cidade não avança. Na minha visão, a cidade não avança principalmente por causa de 3 problemas. Corrupção, a gente perde dinheiro no ralo da corrupção, isso precisa ser estancado. Politicagem, a gente tem aí as indicações de apadrinhados políticos ao invés de ter pessoas técnicas nos cargos necessários para bem prestar um serviço para a população, e a falta de gestores públicos que pensem em soluções de tecnologia e inovação para resolver os problemas crônicos aqui de Belo Horizonte. E é isso que eu me proponho a resolver a partir do ano que vem. Candidato, seja mais uma vez bem-vindo à Itatiaia. O senhor acredita que a polarização que a gente viu nas últimas eleições nacionais vai se repetir aqui em Belo Horizonte? Olha, Luiz, eu acho que de certa medida sim. O que acontece? Na minha visão, o eleitor cansou daquele político vaselina, aquele político camaleão que muda de lado toda hora, não toma posição, ou se exime das polêmicas, ou então pior, vai tendo aquelas pesquisas ali, né, qualitativas, agora o eleitor quer que eu fique mais à esquerda, quer que eu fique mais à direita. As pessoas querem gente que tenha coragem, que tenha lado, que se posicione. Eu acho que isso vai se refletir também no pleito municipal. Mas é evidente que isso entra num contexto dos problemas e soluções para Belo Horizonte. Então acho que vai ter um papel preponderante sim, mas não vai ser a principal questão da campanha. Candidato, de 4 em 4 anos, membros do Legislativo costumam aparecer com a pretensão às prefeituras das cidades. E alguns eleitores ficam se perguntando, né, apesar de normalmente ser algum deputado estadual que está ali no âmbito do estado, perguntando o que esse cara já fez pela cidade. Eu queria representar esses eleitores e ter a oportunidade de te perguntar, deputado, que o senhor já conseguiu contribuir de alguma forma para beneficiar a cidade de Belo Horizonte? Olha, Edson, agradeço a pergunta e dizer que na Assembleia Legislativa a gente trabalha muito não só por Belo Horizonte, mas por todos os mineiros. Eu tive a oportunidade, nesse período que eu estou lá, desde 2019, de ser o autor de 6 leis importantes aqui para o nosso estado. Eu fui o autor da lei que congelou o IPVA no ano de 2022, então você que tem carro, você que tem moto, saiba que em 2022 a gente ia pagar um IPVA até 30% maior. E eu fui o autor da lei que congelou o IPVA para que a gente não pagasse esse imposto mais alto. Eu sou o autor da lei também que determina a retirada das tomadas e dos pontos de energia dos presídios aqui em Minas Gerais, para que os criminosos não tenham essa ferramenta para carregar o celular e ficar aplicando golpes em gente inocente, coordenando o crime organizado de dentro das unidades prisionais. Eu sou autor da lei também que prevê o reaproveitamento das armas de fogo apreendidas, se estiverem em bom estado e forem de interesse das corporações, pelas forças de segurança pública do estado. Autor da lei que determina que os recursos oriundos de perdimento judicial, de lavagem de dinheiro, sejam reinvestidos na segurança pública, de maneira a incentivar que os nossos profissionais de segurança pública continuem fazendo esse trabalho excelente que eles já fazem e possam ter um recurso maior. E sou autor da lei que determina a isenção dos impostos estaduais dos remédios de combate à AME, a atrofia muscular espinhal. A AME é uma doença rara, é uma doença que tem um remédio que é chamado do remédio mais caro do mundo, é um remédio muito caro. E na época o presidente Bolsonaro isentou todos os impostos federais
sobre esses remédios e abriu a janela para que os estados pudessem fazer a mesma coisa. Eu consegui também isentar esse imposto do AME a nível estadual. E por último, mas não menos importante, sou também o autor da lei que classifica as atividades de baixo risco. Ou seja, a gente pegou um trecho ali da Lei de Liberdade Econômica também do presidente Jair Bolsonaro que permitia que os estados também classificassem atividades de baixo risco, que caso o estado demore a liberar o alvará, a dar o licenciamento, já pode começar a funcionar até vir a fiscalização e, se não identificar nenhuma irregularidade, continuar funcionando. Então, eu estou aí há 6 anos trabalhando por todos os mineiros com propostas que visam beneficiar o nosso estado e também, por consequência, beneficiar Belo Horizonte, que está inserida nesse contexto. Candidato, antes mesmo do senhor confirmar a sua pré-candidatura, o então presidente Jair Bolsonaro já falava que o senhor ia ser o futuro prefeito de Belo Horizonte. Já dava declarações públicas a respeito disso. Só que, até o momento, ele não participou aqui das suas ações de campanha. Estava previsto ele participar da convenção inicialmente, ele teve um problema de saúde, se ausentou, mas depois teve uma questão de agenda relacionada ao Rio Grande do Sul, ele também não veio. Para o eleitor do senhor que é ligado ao Bolsonaro, terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui durante sua campanha? O senhor espera o ex-presidente aqui até o final, até a reta final? Com certeza, Mardélio. Só uma pequena correção. Na verdade, ele não estava previsto na convenção, ele teve previsto em maio, na pré-campanha, que foi quando teve o problema do erisipela. Ele estava lá em Manaus, acabou ficando hospitalizado, não pôde comparecer. Mas ele vai estar aqui, sim, em Belo Horizonte em breve, inclusive convidar os ouvintes que gostam do presidente Bolsonaro, que estão apoiando aí a nossa campanha. A gente vai fazer um grande comício com a presença do presidente Bolsonaro, do Nicolas, do Cleitinho, no dia 5 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no B-Fly Hall, que é o antigo Marista Hall, ali entre o Marista Dom Silvério, o Pátio Savassi. Então, o presidente vai estar conosco presencialmente, reforçando essa campanha e fortalecendo ainda mais a nossa caminhada. Candidato, ainda sobre as articulações políticas e apoios, né? O senhor participa da base do governador Romeu Zema na Assembleia. E a gente sabe que ao longo desse ano houve conversas, né, com o governador Romeu Zema, ele chegou a cogitar apoiar o senhor, mas aí no fim da pré-campanha ele acabou optando por um outro candidato. Isso foi uma decepção para o senhor? Como que o senhor viu essa movimentação do governador e se o senhor esperava contar com o apoio dele? Olha, Marcelo, eu falei em diversas oportunidades, inclusive aqui na Itatiaia, que a gente estava de portas abertas para ter o governador no nosso grupo. Isso não é segredo para ninguém, porque a minha campanha é, de fato, a campanha de direita nessa corrida. A gente tem o apoio do presidente Bolsonaro, do Nicolas, do Cleitinho, a gente tem um alinhamento com os valores, com as pautas da direita aqui de Minas Gerais, e a gente ofereceu ao governador a oportunidade de caminhar conosco. Ele é uma pessoa que tem total liberdade de escolher quem apoiar, fez outra escolha e a gente respeita. O que a gente recebe com muita estranheza e, para nós de direita, até com uma certa desconfiança, é ele aceitar dividir palanque com o Calil, que é uma figura notadamente de esquerda, é uma das grandes figuras da esquerda aqui em Minas Gerais, inclusive foi o candidato a governador do Lula na última eleição. Então isso a gente recebe com estranheza, mas o governador tem liberdade para escolher quem ele vai apoiar nos diversos municípios e a gente respeita. Candidato, agora falando um pouco sobre as propostas, no seu plano de governo, o senhor fala sobre usar a inteligência artificial na segurança pública no combate à criminalidade. Só que a gente tem visto em alguns lugares do Brasil que isso não tem dado tão certo, porque além de ser um recurso que custa caro, ele também é suscetível a erros. Uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que reconhecimento facial, por exemplo, é mais suscetível a erro com pessoas pretas, pessoas negras. E em Sergipe, a gente teve um caso bem famoso de um torcedor que estava em um estádio de futebol e acabou sendo preso porque identificaram o rosto dele em uma cena de crime e no final não era ele. O que o senhor vai fazer para que esse tipo de erro não aconteça aqui em BH? Olha, Luiz, eu acho que as ferramentas elas estão aí para serem usadas e elas precisam ser aprimoradas. Não é só a questão do reconhecimento facial, que é uma ferramenta importante também. Eu tive recentemente com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrite, e ele estava falando justamente essa questão, no caso, o exemplo que você deu foi um exemplo negativo, mas de resultados positivos que ele teve através justamente desses monitoramentos de estádio de futebol. Ele conseguia pegar foragidos da justiça e realmente melhorar a questão da segurança nesse sentido. Mas a inteligência artificial ela pode ser usada para além da questão do reconhecimento facial. Você pode também
reconhecer áreas de maior risco, você fazer uma mancha criminal mais organizada, mais eficiente. A inteligência artificial é uma ferramenta que está surgindo, é vanguarda no mundo todo, e ela pode e deve ser utilizada para o benefício da população. Mas é evidente que se tem falhas, você precisa ter cautela, você precisa respeitar o devido processo legal, mas eu acho que eventuais problemas, como esse que você está apontando, e problemas graves, não podem nos desanimar de buscar soluções inovadoras. A gente precisa identificar o que está errado, corrigir a rota e usufruir do que de melhor a tecnologia tem para oferecer. Bruno Engler, você no início, quando foi perguntado sobre o principal desafio da cidade, citou dentre eles a mobilidade. Queria te ouvir sobre isso. Todos os candidatos também têm apresentado algumas propostas para mudar totalmente a mobilidade da capital. O que o senhor pensa em relação à melhoria do trânsito, em relação ao transporte público da capital, que é um dos grandes problemas aqui da cidade? Bom, deixa eu dividir essa sua pergunta em dois, se me permite. O que acontece? Primeiro, em relação à gestão do tráfego aqui em Belo Horizonte. O principal sistema de gestão de tráfego aqui da capital é um sistema de 40 anos, da década de 80. Isso é absolutamente inaceitável. Enquanto, a gente estava falando agora de inteligência artificial, a gente tem outras cidades do nosso país que já fazem uso do que mais moderna a tecnologia pode oferecer. E aí eu trago um exemplo do município de São Caetano, lá em São Paulo. O município de São Caetano fez uma parceria com o Google, com o Waze, e está fazendo a gestão inteligente do trânsito. A prefeitura montou um sistema de câmeras e monitoramento do trânsito. Existe o programa que eles usam lá, o Waze for Cities, que é quem faz essa gestão semafórica, qual semáforo vai abrir, qual semáforo vai fechar, de maneira inteligente e coordenada. E eles conseguiram reduzir em 40% o tempo de tráfego na área central de São Caetano. Por que Belo Horizonte não tem uma tecnologia dessa? Por que a gente precisa continuar sendo a capital mundial do sinal vermelho? Sem inteligência, sem integração, aquela coisa ultrapassada de 40 segundos abre, 40 segundos fecha. Então a gente quer buscar, sim, soluções tecnológicas nesse sentido. E aí quando a gente passa para a questão do transporte público, a própria inteligência artificial ela pode fazer o monitoramento dos ônibus, para ver se aquilo que foi pactuado no contrato está sendo cumprido. Se de fato estão rodando todos os ônibus conforme combinado, se estão passando no horário, se o serviço está sendo bem prestado. E se não tiver, você pode partir para cobrança de multa, você pode fazer as exigências das empresas prestadoras de serviço. Para além disso, eu acho que a gente precisa de um prefeito que tenha coragem, tenha peito para enfrentar as empresas de transporte público e defender os interesses do cidadão. E o último ponto que eu gostaria de falar aqui, eu sei que muita gente não acredita mais no metrô, acha que é o Papai Noel, aparece só no período eleitoral, mas dizer que o dinheiro do metrô já está no caixa da concessionária, são 2,8 bilhões que foram destinados pelo presidente Jair Bolsonaro, complementados por 400 milhões do governo do estado, então a Metrô BH já tem 3,2 bilhões para a construção da linha 2. Cabe ao prefeito fiscalizar e cobrar o cumprimento do cronograma para que a gente possa ter também o que foi pactuado em contrato, que são as estações prontas até 2027 e funcionando até 2029. Candidato, falando sobre mais problemas aqui da capital, um problema recorrente que está sendo debatido por muitos candidatos e que é complexo é a questão dos moradores em situação de rua aqui em Belo Horizonte. Há até discordância sobre o número de moradores nessa situação aqui em BH. Vários números já foram divulgados. Há candidatos que defendem o acolhimento, há candidatos que querem tratar do tema do ponto de vista da saúde pública, mas há candidatos com posições mais extremas, que estão defendendo, por exemplo, a devolução desses moradores de rua para a cidade de Natal. Queria saber onde o senhor se encaixa nesses pontos ou em nenhuma dessas, se o senhor tem um formato diferente para resolver esse problema que é complexo. O problema é muito complexo, Mardelli. Como você falou, a primeira coisa é entender o problema. Os dados oficiais da prefeitura falam que a gente tem pouco mais de 5 mil moradores de rua em Belo Horizonte. Gente, qualquer um que vive e anda nessa cidade percebe que isso é mentira. A gente vai e observa que a gente tem muito mais do que isso. Então, se a prefeitura não sabe nem ao menos quantos moradores de rua tem aqui em Belo Horizonte, como que ela vai trabalhar para resolver o problema? A gente precisa fazer um estudo amplo para mapear quantos são os moradores de rua aqui de BH, onde é que eles estão e depois identificar, numa segunda fase, por que essas pessoas estão na rua. Porque cada pessoa vai parar na rua por um motivo, cada pessoa tem uma história. Tem gente que está ali por questão de vício e essas pessoas precisam de uma internação, de um tratamento, a gente precisa fomentar essa situação. Tem gente que está por um problema emocional, a gente sabe que tem muita gente que vai parar na rua, às vezes porque separou da esposa, perdeu um ente querido e precisa de um atendimento psicológico, psiquiátrico especializado para que possa retomar esse ânimo, essa vontade do convívio normal em sociedade.
Tem gente que está na rua por motivo meramente econômico, não tem mais condição de pagar para morar em Belo Horizonte. E você precisa estender a mão para essa pessoa, buscar a parceria com o setor privado, uma requalificação profissional, um reposicionamento no mercado de trabalho, porque a pessoa voltando a ter uma renda, ela sai da rua. Então, acho que a questão dos moradores de rua, como você bem falou, Mardelli, é uma questão muito complexa, não é um problema simples de resolver, mas a primeira coisa para resolver o problema é entender o problema. Uma prefeitura que fala que a gente tem pouco mais de 5 mil moradores de rua não sabe o que está acontecendo em Belo Horizonte. Candidato, no tema da educação, a gente viu em Belo Horizonte um debate muito acalorado na Câmara, né, sobre a questão de ideologia de gênero, a questão dos banheiros também, e aí esse debate chegou até o Supremo Tribunal Federal, né? Eu queria saber, numa eventual prefeitura do Bruno Engler, esses temas vão ser discutidos, vai ter alguma... esse tema vai voltar a ser pautado na Câmara? O senhor pretende voltar a colocar esse debate em discussão? Olha, o que acontece, Marcelo? A nossa prioridade absoluta para a educação é a ampliação das vagas no ensino integral e a redução da fila. Mas a gente tem um compromisso com pautas ideológicas, como você bem colocou, todo mundo sabe meu lado, todo mundo sabe os meus valores. Se eu for prefeito, não vai ter ideologia de gênero em escola nenhuma de Belo Horizonte, a gente vai ter uma posição muito atenta em relação a isso. A questão de proibir o gênero neutro, você não precisa nem de lei, gente, é diretriz, é português errado. Nós vamos ensinar português errado para os nossos alunos, para as nossas crianças. Então, assim, eu acho que essas questões são questões talvez não tão vitais para serem resolvidas, mas todo mundo sabe a minha posição, o meu compromisso no meu governo. Não vai ter nenhum tipo de coisa dessa natureza na rede municipal. Mas só para não sair desse tema, quando chegam decisões do Supremo, né, que acabam afetando a vida da população, acaba até indo contra, às vezes, propostas que foram aprovadas no Legislativo. Isso, um prefeito pode, de alguma forma, trabalhar em cima disso, combater isso? Não, com certeza. Ô Marcelo, você está dando um exemplo da lei até do Nicolas, né, que proíbe o uso de gênero neutro nas escolas municipais de Belo Horizonte, que isso foi judicializado. Mas isso aí você consegue, através de uma Secretaria de Educação, uma diretriz, cobrando o uso do português correto, o uso do português formal. Como eu falei, eu acho que a gente tem desafios mais preponderantes agora no município, mas o meu compromisso é claro, a minha posição é definida, a gente não vai ter português errado, ideologia de gênero, banheiro compartilhado entre meninos e meninas, nada nesse sentido quando eu for prefeito de BH. E, candidato, dentro desse seu compromisso com algumas das pautas conservadoras, eu queria ouvir o senhor também em relação aos eventos na cidade. Nós temos grandes eventos como o Carnaval, a virada cultural que tivemos recentemente, também outros eventos como a parada LGBT que acontece aqui na capital, que é muito grande. O senhor, enquanto prefeito, como iria se posicionar diante destes eventos, que alguns deles têm uma ligação sim com a pauta progressista? O senhor iria promover estes eventos ou iria atuar para ver algum outro tipo de abordagem? Olha, Edson, o que acontece? O prefeito, ele tem que governar para todo mundo, não só para aqueles que pensam como ele. Então, por exemplo, eu já até falei disso recentemente. Carnaval, eu não sou um frequentador do carnaval, não é uma coisa da minha personalidade, mas eu entendo a importância do carnaval para Belo Horizonte. É um evento que gera emprego, gera renda, gera oportunidade. Então a gente quer fomentar e ampliar o carnaval aqui em BH. A gente quer trazer cada vez mais o setor privado para que a gente não tenha tanta necessidade do investimento público, porque, se necessário, a prefeitura deve suprir ali. Mas o ideal é a gente conseguir através de dinheiro privado, para a gente liberar o orçamento da prefeitura para outras questões, como saúde, educação, segurança. Então, o que acontece? A gente observou no carnaval desse ano uma queda do investimento privado por causa de problemas de prestação de contas. E aí a prefeitura teve que colocar muito recurso público e teve que pedir ajuda, inclusive, ao governo do estado para poder suplementar. Então a gente quer trabalhar junto ao setor privado, a gente quer trabalhar naming rights, a gente quer um investimento robusto e fazer uma grande festa, fazer um carnaval importantíssimo aqui em Belo Horizonte. A gente quer fomentar toda sorte de eventos, a gente quer uma agenda cultural extensa aqui na capital para a gente fomentar o turismo, gerar emprego, renda e oportunidade aqui em BH. Candidato, a Serra do Curral tem sido um tema muito forte dentro da política aqui em BH nos últimos anos. Como é que o senhor, se virar prefeito, pretende trabalhar esse assunto de mineração na Serra do Curral, preservação da Serra do Curral? Olha, Luísa, eu vou trabalhar com muita responsabilidade. Eu acho que no período eleitoral a gente vê muita bravata, a gente vê discurso aí tentando convencer os eleitores de coisas mirabolantes.
O que acontece? A Serra do Curral é patrimônio de Belo Horizonte, é o nosso cartão postal, está na nossa bandeira, e todo mundo sabe que jamais será permitido mineração do lado de cá da serra, e no meu governo jamais será permitido alguma coisa que vai gerar ônus aos belo-horizontinos, que vai gerar barulho, poeira, perturbação. Agora, vim aqui dizer, olha, não pode ter mineração nenhuma na Serra do Curral. A gente tem mineração há muito tempo na Serra do Curral do outro lado. Se tiver o licenciamento ambiental, tiver segurança, responsabilidade, não for gerar transtorno para o Belo Horizontino, não tem por que a prefeitura trabalhar contra. Então, a gente quer trabalhar com responsabilidade. Aqueles que tiverem condições de maneira segura e ambientalmente responsável de minerar na Serra do Curral, ótimo. Se não tiver, não vai ter mineração. Candidato, queria falar um pouco sobre a pauta econômica, que é uma pauta que a gente sabe que é muito cara para candidatos do campo da direita como o senhor. Há uma preocupação de vereadores desse campo ideológico na Câmara dos Vereadores com o abandono de startups que estão deixando aqui Belo Horizonte. Em um determinado momento, Belo Horizonte teve uma área aqui que era comparada ao Vale do Silício, porque era muito propícia à recepção de startups, com incentivos, e estava fomentando a economia de BH. Segundo esses vereadores, essas empresas estão abandonando Belo Horizonte. O senhor identifica erros que estão fazendo com que essas empresas abandonem BH e o senhor pretende corrigir de que forma? Com certeza, Mardelli. Eu acho que a gente precisa ter mais políticas de fomento, a gente precisa trabalhar com incentivo fiscal para trazer essas empresas aqui para Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que depende muito de comércio e serviços, depende do setor da construção, que foi estrangulado aí no último plano diretor. Tem uma indústria ali no Vale do Jatobá, no Barreiro, mas não é algo que tem uma grande representação na economia local. E a gente pode sim fomentar essas startups porque são empresas que cabem dentro da realidade de BH. Mas por falta de incentivos, que os vereadores estão falando, é uma realidade. Essas indústrias estão indo, algumas para Nova Lima, outros para outras capitais, para São Paulo, enfim. Então a gente precisa ter políticas de fomento. Muitas empresas nascem aqui em Belo Horizonte, crescem e vão embora, porque BH não as comporta mais. Então a gente precisa ter uma estrutura para que a gente possa ter esse desenvolvimento aqui na capital, porque é uma geração de emprego que não demanda infraestrutura, que você traz renda, que você traz oportunidade. Então é um setor importantíssimo, precisa ser fomentado e acolhido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Só rapidamente aqui, candidato, o senhor falou de plano diretor e de afastar empresas. O senhor considera que esse atual plano diretor está fazendo isso com empresas aqui em Belo Horizonte? Com certeza, o plano diretor atual é desastroso para com o setor da construção civil. Nós estamos perdendo empreendimentos para a região metropolitana à torta e direito. O que eles fizeram com o coeficiente de construção é criminoso. Eles proibiram construir em Belo Horizonte para você ter que comprar uma outorga onerosa da prefeitura. E aí você deixa de gerar emprego, deixa de gerar oportunidade e um tiro no pé. Que nessa ganância de gerar outorga onerosa, você abre mão de outras fontes de receita que vêm do setor da construção civil. Porque cada apartamento novo construído em Belo Horizonte vai gerar um IPTU. Cada vez que você vende um apartamento, você paga o ITBI. 2 dos 3 impostos de Belo Horizonte dependem da construção civil. Então a gente vai sim rever o plano diretor, a gente vai aumentar o coeficiente de construção, a gente vai fomentar o setor da construção civil para gerar mais emprego, renda e oportunidade aqui na capital. Candidato, o senhor falou do plano diretor, que é um tema que também é espinhoso na Câmara, né? A gente sabe que muitos lobbies atuam. Como que vai ser a relação do prefeito Bruno Engler com os vereadores? Muitas vezes o prefeito tem que abrir mão de algumas coisas, né? Entregar algumas coisas que os vereadores cobram. As emendas impositivas, inclusive, já estão funcionando também em BH. Como que vai ser essa experiência do PL à frente da prefeitura com o Legislativo? Olha, vai ser uma experiência harmoniosa, de muito diálogo. Isso aí, Marcelo. Eu tenho uma vantagem que eu estou há 6 anos no Parlamento Mineiro. Então, eu sei qual que é a realidade do parlamentar. Evidente que muda de um deputado estadual para um vereador, mas a dinâmica do legislativo com o executivo é semelhante. O parlamentar ele quer ser ouvido, ele quer participar do processo de governo, ele quer ajudar na construção de políticas públicas e a gente vai ter diálogo com os parlamentares que serão eleitos pelo povo belo-horizontino. A gente tem uma chapa excelente no PL, dos quais a gente quer fazer aí de 7 a 8 vereadores. A gente tem uma chapa muito bacana do PP também, que está caminhando conosco na nossa coligação. E a gente precisa esperar para ver qual vai ser o retrato da Câmara Municipal, quem vão ser os vereadores eleitos aqui para BH. Mas independente dos nomes, a gente vai conversar, dialogar e construir juntos soluções para Belo Horizonte. Quem, depois vocês conhecem de bastidores, podem perguntar. Na Assembleia a gente tem um ótimo relacionamento com todos os colegas, a gente tem diálogo com todo mundo e na Prefeitura não será diferente, vamos ter também um amplo diálogo com a Câmara Municipal. Candidato, eu queria ouvir o senhor um pouco sobre a abordagem na saúde aqui na capital.
Porque em qualquer situação climática que nós temos aqui na cidade, em todas as cidades grandes, a gente tem um reflexo direto nas unidades de saúde. Ficam lotadas, o atendimento demora. Queria ouvir do senhor qual que seria o seu plano para lidar principalmente com as crises de saúde que nós temos aqui no município. Olha, Edson, essa pergunta é importantíssima e eu quero até falar com o cidadão. Gente, saúde em Belo Horizonte não falta recurso, falta gestão. BH investe bastante em saúde. São mais de 6 bilhões no orçamento previsto para isso. BH é a capital que mais investe em saúde per capita no Brasil. É mais de 2 mil por habitante. Mas aí eu pergunto, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, percebe uma saúde com investimento alto ou percebe uma saúde precária? Eu acho que a resposta é a segunda. Por quê? Porque não há uma gestão eficiente. A gente precisa de um sistema integrado e digitalizado da saúde que funcione. Não essa bagunça que eles fizeram agora do SIGRA. Eu dou um exemplo. Eu tive recentemente com o Maurício da Santa Casa, até candidato a prefeito de Montes Claros, e ele estava me contando o que ele fez no hospital lá, que não era um hospital que apresentava ótimos números e hoje é uma referência na região. Mas o que você precisa fazer para resolver esse problema? Você precisa de um sistema integralizado, digitalizado. A partir do momento que a pessoa entra numa unidade de saúde, você precisa mapear ali a gravidade, o horário de entrada. Isso tem que estar num sistema único para que seja feito de maneira organizada, para que você consiga atender de maneira eficiente e justa todas as pessoas que estão sendo atendidas pelo sistema de saúde de Belo Horizonte. Hoje, a gente tem um investimento muito inicial em telemedicina. Isso pode e deve ser ampliado. A própria questão da tecnologia, que a gente sempre bate nessa tecla. Hoje a gente não tem um aplicativo da saúde de fácil acesso, como tem Uberlândia, para que o cidadão possa ter acesso a informações importantes da saúde. Falta investimento em medicina especializada, que eu estava falando aqui no início. Quando você precisa de uma consulta especializada, quando você precisa de uma cirurgia eletiva, a demora é muito grande, isso prejudica a saúde do Belo Horizontino. E falta também investimento na saúde preventiva, porque prevenir é mais barato do que tratar. E a gente tem exemplos disso, Brasil afora e Minas Gerais afora. Tem o programa, por exemplo, que eu conheci lá em São Lourenço, Viver Bem com Diabetes, que a prefeitura fornece os monitores, vai monitorando o pessoal com diabetes para que você evite uma crise, uma internação. E você não só ajuda a saúde do paciente, mas você economiza, porque a prevenção é muito mais barata que a internação. Da mesma maneira, a gente quer instituir o exame para as nossas mães, para as nossas grávidas, de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia, que é um exame caro, hoje ele não tem de maneira gratuita, mas é um exame que inibe também, previne complicações. E a complicação, além de pôr em risco a saúde da mãe e do bebê, fica também muito mais caro. O problema da saúde em Belo Horizonte não é dinheiro, é gestão. A gente tem que melhorar a gestão da saúde para que o dinheiro seja melhor empenhado, seja gerido de forma mais eficiente e gere um serviço de qualidade para o cidadão na ponta da linha. Candidato, só insistindo um pouco nesse tema, porque o senhor em alguns momentos citou algumas cidades do interior que tiveram algum exemplo, algum case de sucesso para abordagens da cidade. Você citou agora a cidade de São Lourenço. Antes, na mobilidade, citou também a cidade de São Caetano, na questão do transporte público, né, que eles inseriram a inteligência artificial. São cidades muito menores que a cidade de Belo Horizonte. O senhor acredita que esses cases de sucesso dariam para aplicar numa cidade que tem 3, 4, 10 vezes maior o tamanho da população quanto o BH? Com certeza, Edson. São cidades muito menores do que Belo Horizonte e com orçamento muito menor do que Belo Horizonte. Então, certamente, seria necessário um investimento mais robusto. Será necessário um investimento mais robusto, mas a gente tem mais arrecadação do que essas cidades. A gente tem mais pessoas, mas também tem mais recursos e tem condições de fazê-lo. Eu acho até que, quando a gente vê que cidades com uma realidade muito menor do que Belo Horizonte conseguem implementar, é um absurdo a nossa cidade não conseguir. Então a gente tem totais condições de implementar essas soluções sim aqui em BH. Candidato, estamos chegando na reta final da sabatina, mas ainda dá tempo para uma pergunta. Luísa. Também no seu plano de governo, candidato, o senhor fala sobre a implementação da gestão, do modelo da gestão cívico-militar nas escolas com mais vulnerabilidade social. Só que não é só uma mudança na gestão, né? A prefeitura tem que investir também para essas escolas terem melhor infraestrutura para atender esse modelo. A prefeitura vai ter como arcar com esses gastos? Com certeza, gente. É o que eu falo. Nossa prefeitura é uma prefeitura rica. A gente tem um orçamento de quase 20 bilhões de reais. Só que esse dinheiro está sendo mal empenhado. Quando eu falo que eu vou fazer o raio-x da prefeitura, é porque nós vamos auditar todos os contratos da prefeitura para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino e fechar a torneira da corrupção e acabar com a politicagem, com a ineficiência, porque o dinheiro precisa ser investido em área prioritária, que é saúde, educação e segurança. Você virar para o cidadão e dizer que o filho dele não tem direito a uma educação de qualidade, que falta dinheiro, é um absurdo.
numa cidade rica como a nossa. E o modelo cívico-militar, como você bem pontuou, é um modelo que funciona. Eu sempre trago o exemplo do Colégio Tiradentes. Todos os colégios Tiradentes têm fila. As mães e os pais querem colocar os meninos lá, porque sabem que o ambiente com hierarquia, com disciplina aqui funciona, propicia um ambiente adequado para aprendizado. Então, é um modelo que a gente acredita muito, que a gente quer instituir, sim, em escolas municipais aqui de BH. Candidato, nesses minutos, segundos finais, eu queria saber do senhor como que seria uma eventual prefeitura Bruno Engler na relação com o presidente Lula, com o governo federal. A gente sabe que o governo federal tem algumas parcerias com a prefeitura, né, alguns repasses. Como vai ser esse diálogo? Olha, Marcelo, a relação institucional não é segredo para ninguém, que eu não gosto do atual presidente, eu não gosto da maneira como ele faz política, mas o município de Belo Horizonte precisa dialogar com a presidência da República. Nessa relação, eu me espelho muito com o governador de São Paulo, Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é um bolsonarista de primeira hora, é uma pessoa de direita alinhada aos nossos valores, mas quando ele precisa resolver os problemas do estado de São Paulo, ele se senta com o presidente da República, com os ministros e leva as demandas do estado dele. Aqui não será diferente. Se eleito prefeito, vou conversar com o presidente da República, com os ministros, levar as demandas e exigir os investimentos que BH merece e precisa. Candidato Bruno Engler, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a Itatiaia pelo espaço e obrigado a vocês pelas perguntas. Agradeço a participação da Luísa Marques, Mardélio Couto e Edson Costa e convido você a continuar acompanhando todas as sabatinas com os candidatos de Belo Horizonte no YouTube da Itatiaia. Um grande abraço.